Você ainda chama essa peça aqui de ventoinha para todos os veículos, mas você sabia que existe diferença técnica de funcionamento para cada tecnologia? Então acompanhe esse vídeo até o final, eu queria explicar para vocês tecnicamente as diferenças de funcionamento de um para o outro. Se você ainda chama esse componente de ventoinha para todos os carros, fique sabendo que você pode estar equivocado com a palavra escolhida para avaliar este componente. Você sabia que os veículos foram modernizando e, consequentemente, a forma de realizar a troca térmica do líquido de arrefecimento que se encontra dentro do radiador também mudou. Por exemplo, chamávamos de ventoinha em muitos carros mais antigos. E nos carros modernos, não é correto chamar de ventoinha, e sim de eletroventilador. Mas quais são as diferenças técnicas de ventoinha para eletroventilador? Por exemplo, a ventoinha você vai encontrar mais em veículos antigos. E muitas vezes a ventoinha se movimenta por meio de correias. Ou seja, necessita que o motor esteja sempre em rotação para que a ventoinha continue se movimentando. E se essa correia quebra, o que vai acontecer? A ventoinha para de funcionar, levando o veículo também a superaquecer consequentemente. Um detalhe importante é que a ventoinha necessita, se for movimentada por correias, de rotação do veículo. Ou seja, se o veículo estiver em baixas rotações ou até mesmo em marcha lenta, a rotação dessa ventoinha será mais baixa. Mas se o veículo estiver em alta rotação no motor, a ventoinha irá girar mais rápido. Vai contribuir com a troca térmica? Até vai, mas não com eficiência. Por quê? Sabemos que o motor é termodinâmico, ele necessita de uma temperatura ideal de funcionamento. E você tendo a sua ventoinha girando constantemente, será que o motor não vai trabalhar em condições mais frias do que deveria? Para uma condição ideal de funcionamento? Sim, isso vai acontecer. Consequentemente, você terá ali uma perda de eficiência de combustão daquele combustível que ali foi pulverizado dentro da parte da câmara de combustão do seu motor. E isso vai trazer aí um consumo excessivo, carbonização do motor, ok? E também vai acabar influenciando nas emissões de poluentes do veículo. Mas não quer dizer que a ventoinha seja ruim. Ela foi excelente para os carros da época que ela foi lançada. Mas não existe ventoinha apenas movimentada por correias. Existem algumas outras ventoinhas que são movimentadas por uma embreagem úmida. Ou seja, nesta embreagem era acoplada na parte de trás desta ventoinha e também por uma correia e polias. Quanto mais a ventoinha girava, mais o óleo interno dela ganhava temperatura e, consequentemente, mais tração essa ventoinha tinha para girar mais rápido. Esse tipo de sistema de ventoinha, que não é movimentada somente por correias, é mais encontrada em veículos utilitários, caminhões, veículos de alta performance, mas são veículos mais antigos. Em alguns veículos, o eletroventilador ele era energizado por um termostato, vulgo cebolão do radiador, como é conhecido mais no dia a dia, no cotidiano dos mecânicos. Esse termostato ele tinha a função principal de fazer ligar ou desligar o eletroventilador na temperatura ideal de trabalho, ou seja, já houve uma evolução deste componente aqui. Com isso, o veículo não ficava todo o tempo com o eletro ligado. Ele só ativava o eletro quando houvesse necessidade de redução de temperatura do motor, de corrigir a temperatura do motor, certo? Então, inicialmente, esse eletroventilador ele era acionado por um termostato, que tinha a função principal de ligar ou desligar o eletro de acordo com a necessidade do veículo. Mas o veículo foi modernizando e o nome ainda não mudou, continua como eletroventilador. Porém, o que mudou? As formas de acionamento. O eletro, que antes era acionado por um termostato, hoje em dia é acionado por um relé. E esse relé ele é
acionado por um comando do módulo do motor, por uma unidade de gerenciamento eletrônico do motor do veículo. Ou seja, o controle de temperatura do sistema de arrefecimento ficou mais eficiente. E o eletro, que tinha apenas uma velocidade, passou a ter uma, duas velocidades, até mesmo na época do cebolão. Já tínhamos eletro de até 2 velocidades. E com o eletroventilador trabalhando via módulo, via gerenciamento eletrônico do motor, temos eletros, hoje em dia, que são pilotados. Ou seja, além do módulo de gerenciamento do motor estar determinando o momento certo de ativação do eletro, nós também temos agora o próprio eletroventilador com seu próprio módulo individual, onde ele consegue determinar qual velocidade ideal vai ser ativada juntamente com o gerenciamento eletrônico do motor. Ou seja, ele não tem uma independência para determinar a velocidade. Ele necessita de um comando do módulo do motor para determinar a velocidade ideal de funcionamento, que também é determinada pelo módulo. O que mudou no eletropilotado para um eletro comum? O eletropilotado, ele possui um módulo onde ele consegue fazer a variação de velocidade de forma mais eficiente. Então, eu tinha antigamente um eletro de até 2 velocidades e atualmente nós temos eletro de 10 velocidades, 13 velocidades. E qual que é o propósito de um eletroventilador de 10 velocidades ou mais? É que tenhamos um controle de temperatura mais eficiente. Ou seja, eu quero que a temperatura seja reduzida, mas eu não quero que seja reduzida de forma brusca. Eu quero que ela seja reduzida lentamente. Então existe a velocidade número 1, a número 2, a número 3 e daí por diante. E se houver necessidade de uma redução brusca de temperatura, ele tem aí até 13 velocidades alguns veículos, ok? Então, se você gostou do conteúdo e você aprendeu agora e ficou claro para você a diferença de eletroventilador e ventoinha, espero que tenham gostado. Não esqueça de dar aquela curtida, ativar o sininho e se inscrever em nosso canal. E se houver dúvidas, deixe nos comentários. E aí, fez sentido para você agora?